Nós voltamos a convidar a todos para que prestigiem com suas presenças as palestras de amanhã. Entre elas, às 19h40, nós teremos com o tema Interação, Universidade e Indústria para Inovação e Competitividade da Indústria Nacional, a presença do palestrante Paulo Roberto Dantas Marangoni. E às 20h20, encerrando esse ciclo de palestras desta Semana da Engenharia deste ano de 2019, a palestra Indústria 4.0, com o engenheiro Antônio Carlos Moura. Aqueles que nos acompanham via internet são convidados a vir pessoalmente conosco amanhã, se unirem a todos nós que estamos aqui no espaço de eventos do IEP. Lembramos aqueles que ainda não retiraram seus ingressos para o jantar do sábado, dia 7. Os ingressos estão à disposição na recepção do evento durante a programação à noite ou durante o horário comercial aqui na sede do IEP. Feitas essas considerações, nós vamos à terceira e última palestra desta noite. O tema da palestra é Gestão de Ativos, com Carlo Giuseppe Filipin, ele que é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi pesquisador na Copel de 1994 a 1999. Iniciou no LACTEC como pesquisador no ano de 1999, ocupando atualmente a gerência de pesquisa e desenvolvimento na área de Engenharia Mecânica. Ele também é professor do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Paraná desde 1993. Nós convidamos ao palco e passamos a palavra a partir desse momento para a sua apresentação, engenheiro Carlo Giuseppe Filipin. Boa noite a todos. Primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui nessa 25ª Semana da Engenharia e pelo convite para fazer a palestra. Vamos tratar da gestão de ativos, que é um tema bastante conhecido já no mundo e no Brasil. Revisitar um pouco a filosofia da gestão de ativos e vou trazer um pouco da experiência do LACTEC nesse tema, particularmente no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas aplicadas à gestão de ativos, contando um pouco sobre a nossa agenda aqui, sobre... Opa! Para baixo. Sobre o programa de P&D ANEEL, que nós desenvolvemos junto com a usina termoelétrica da Araucária, que está finalizando ano que vem, que aborda ferramentas para gestão de ativos. Eu fico até contente de ver na plateia o meu professor Raul Munhoz Neto, que foi diretor da usina Araucária. A gente sempre chama professor de professor o resto da vida, né? Me inspirou muito a dar aula na universidade também. Então, a gestão de ativos basicamente se refere à filosofia de extrair o máximo de riqueza possível dos ativos, que parece algo óbvio, né? Fazer isso, mas não é tão óbvio assim. Tem até um livro que fala isso, né? O óbvio tem que ser dito, né? Então, os ativos são tudo que a organização dispõe para executar a sua função. O primeiro trabalho focado nessa área surgiu na área de engenharia de manutenção na Inglaterra. Então, eu sempre gosto de tocar nesse assunto com meus alunos, falando que, quando fala em gestão, se remete à área de administração, um pouco distante da engenharia, né? E aqui realmente se resgatou a importância da engenharia nesse processo. A gestão de ativos nasceu na área de engenharia de manutenção. É uma percepção da área de manutenção que precisava se aproximar da área de gestão. O que são os ativos, então? Os ativos são tudo que gera valor e custo também numa organização. Pode ser os físicos e tangíveis, toda a instalação da indústria, equipamentos, os materiais, insumos,
os seus produtos, terrenos, todos os ativos que são efetivamente tangíveis, que são imobilizáveis, né? Os físicos e não tangíveis são os direitos, patentes, marcas. Alguns são numeráveis, né? Alguns não numeráveis, como conhecimento, reputação não é numerável, clientes são numeráveis. Tecnologia, ativos digitais, aqui realmente eu faço questão de ressaltar esse termo ativo digital, né? Eu vou tocar nesse assunto na sequência. Atualmente, com a indústria 4.0, ou seja, gerando um volume de informações muito grande, essa informação por si só é um ativo, né? Dispor de um histórico de operação no seu tipo de equipamento, isso tem um valor intrínseco em si, né? Os financeiros e tangíveis são dinheiro, ações, direitos e assim por diante. Nós tivemos recentemente dois acidentes graves que envolveram ruptura de barragens. Aqui dá para exemplificar, usar como exemplo, como que essa falha de operação, manutenção, de filosofia em si, no termo de gestão, afetou os ativos diretamente tangíveis, que é a própria barragem, no caso, intangíveis, atingiu a reputação da empresa, de maneira financeira, ressarcimentos, multas, o custo de captação de recursos aumentou, as ações flutuaram no mercado, então todos os ativos envolvidos no processo com essa falha foram atingidos, né? Do ponto de vista documental, a primeira publicação surgiu na Inglaterra em 2004, na área de manutenção, realmente no Instituto de Manutenção, que é o PAS 55, que deu origem a todo um estudo mais aprofundado, que culminou numa norma ISO 55000 em 2014. O Brasil está aderente a esse processo, porque a norma brasileira foi lançada no mesmo mês. Então, o Brasil lançou uma norma brasileira junto com a norma ISO mundial. Aqui parece realmente um dos motivos porque nós temos que pensar em gestão de ativos realmente. Aqui mostra um histórico da evolução da produtividade brasileira, da indústria brasileira. De 50 a 80, Brasil, Coreia, China, América Latina, de maneira geral, tinham produtividades crescentes de forma comparável em valores bastante robustos. O que aconteceu nos últimos 30 anos? Aqui está o problema do Brasil. Nós estamos trabalhando como se fosse 30 anos atrás. A evolução do PIB em relação às unidades trabalhadas não mudou praticamente, 0,7%. O Chile tem 9 vezes maior, a Coreia 25 vezes maior. A Coreia se espelhava no Brasil em 1980, a Coreia queria ser o Brasil em 1980. Há artigos publicados mostrando isso, a Coreia se espelhava, o Brasil era exemplo. Por que isso não aconteceu? Então, a gestão de ativos entra muito aqui realmente, como extrair máximo de riqueza dos ativos, como produzir melhor. Não quer necessariamente aumentar horas trabalhadas, ou realmente melhorar essa razão. Na verdade, horas trabalhadas aqui, depois eu vou comentar na sequência, não vai crescer tanto quanto o PIB, tem que crescer até menos. Precisamos de mais horas para treinamento, as tecnologias estão evoluindo, cada vez mais precisamos de mais horas de treinamento, mais trabalho intelectual, menos trabalho braçal, e isso demanda mais investimento em educação. Investimento em educação é para isso aqui, aumentar a produtividade. Não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. Então, a gestão de ativos, de maneira geral, começou na confiabilidade, na área de manutenção, como é que eu faço com que meus equipamentos operem melhor, sejam mais confiáveis, as falhas não sejam recorrentes, não troque peça apenas, porque trocar peça, para quem tem carro já viu, né? Um mecânico troca peça, mas vai quebrar de novo? Como aumentar a confiabilidade? Disponibilidade, manutenabilidade, tudo isso está associado à manutenção. Aí começou, claro, a produção começa a aumentar, a capacidade de produção. Aí começa a integrar pessoas e equipamentos, conhecer melhor os equipamentos, pessoas sendo treinadas de melhor forma. Aí surgem sistemas para gestão, daí envolve logística, ou seja, é um processo que reduz o risco da operação. Se reduz o risco da operação, você capta mais investimento. Você tem mais certeza da produção, você consegue ter preços menores, você aumenta o consumo de maneira geral, a geração de riqueza, a geração de impostos, a geração de impostos de trabalho. Alguns autores que se fazem, eu extraí algumas passagens de alguns autores, pensando em algumas palavras importantes aqui. Não tem uma fórmula para isso, porque o que é o ativo? Cada um pode definir o ativo que ele é pertinente àquele processo.
a implantação do sistema de gestão de ativos pode começar com algo simples, porque é uma questão de filosofia, de maneira de encarar as coisas. Pensando bem, parece algo óbvio, mas não é tão óbvio assim. Então, realmente se estimula as empresas a começarem a escolher algum segmento de ativos não tão arrojados assim, para que se possa evoluir com todo o processo. Então, os ativos podem ser tomados como uma parte do processo, todo o processo é uma decisão muito particular, muito específica de cada caso, por isso não há realmente uma regra pronta, não há um manual para isso. São recomendações e o processo realmente de engenharia associada à administração. Esse trabalho aqui envolveu a gestão de ativos, uma empresa de fornecimento de facilities americana. Eu extraí o termo infraestrutura aqui. Um governo pode olhar para as suas infraestruturas como um ativo. Se nós tivermos boa infraestrutura, pensando como ativo de um país, nós teremos melhor padrão de vida, melhor escoamento de produção, custos menores, ou seja, também é um ativo, ou seja, o processo de ser um agente público, um governador, um prefeito, um presidente, tem que olhar o país, o estado, a cidade como um ativo. É um ativo. Tudo que se faz nesse processo contribui ou não para que haja melhoria de padrão de vida, que é isso que se busca. Gerar riqueza não entenda-se melhorar um padrão de vida da população como um todo, de quem está envolvido com aqueles ativos. O Imad comenta aqui de um trabalho que ele fez lá em 2006, até essa data aqui é interessante, 2006, 3 anos atrás, eu vou voltar a tocar nesse ponto de novo. Tinha dificuldades em melhorar realmente a eficiência das empresas que ele trabalhava, porque faltava conhecer os números envolvidos. Eu acabei de comentar lá agora há pouco da informação, de ativos digitais, né? Se você não conhece, não tem informação, você não toma decisões. Eu mostro para meus alunos lá um modelo de crescimento de trinca, que é legal, você tem lá o número de ciclos para a trinca crescer, a partir do tamanho inicial da trinca, tamanho final e de parâmetros do material. Muito bonito, a equação funciona desde que você saiba que tamanho tem a trinca. Aí você vai na indústria, você não sabe se tem trinca, quanto menos que tamanho ela tem, quantos ciclos sofreu de carregamento. Então, o que a gente tem uma equação que calcula o número de ciclos, você não tem informação. Fica muito teórico, muito bonito, legal, funciona bem, na prova funciona bem. Fala, prova é fácil, prova é informação para você fazer conta. No dia a dia não tem informação. E o engenheiro mecânico, assim como o engenheiro estrutural de maneira geral, você viu também, um engenheiro de maneira geral que trabalha com a área de manutenção, sempre comento que ele é muito parecido com o médico pediatra e com o veterinário. O paciente não sabe dizer onde é que dói. Você tem que extrair essa informação do paciente. E realmente eu uso esse termo, o corpo humano é uma máquina, o que a gente faz com o corpo humano faz com os ativos também. A gente vai no médico, por que não vai no médico? Por que não faz exames? A gente quer isso aqui. Nível de colesterol, depressão, aquela coisa toda, número, para comparar com padrões. Então, a saúde pública também é uma gestão de ativos. A medicina preventiva. Indústria 4.0, nós estamos agora nessa que ficou um pouco escuro aqui, mas aqui é 2000, que eu falei 2006, né? Também nessa região que estava começando a sentir falta de informação, de números, né? Então nós evoluímos lá nos primeiros 3 ciclos, a parte totalmente mecânica, máquina a vapor, depois energia elétrica, estender um pouco mais a aplicação a oferta de força motriz na indústria, depois automação, agora inteligência artificial, big data, informação, números. Aqui está meio escuro aqui, mas aqui é complexidade. Esse gráfico dá para perceber a diferença nessa cota vertical aqui. Se é mais complexo, demanda mais conhecimento, mais informação, mais estudo, mais horas de estudo. Então, daquela carga de trabalho disponível, uma boa parte ela é aprendizado contínuo. Então, a nossa produtividade tem que aumentar, sem necessariamente aumentar tantas horas de trabalho, porque uma parte delas será consumida em aprender continuamente. Eu sempre comento por que o ser humano é um animal racional. A parte animal é muito boa, funciona bem, nasce, come, sobrevive, se reproduz e morre. E por que o ser humano é racional? É para aprender algo novo todo dia.
Se no final do dia você vai para o espelho, aprendi algo novo hoje, já valeu a pena ter acordado. Então, é aprendizado continuado, e cada vez mais o volume de informação vai crescendo. O livro do professor Lafraia foi meu colega na universidade, acho que foi aluno do professor Raul também, provavelmente, o professor Lafraia. No livro dele, ele comenta que eu estava comentando agora há pouquinho, aproximar a manutenção do mundo das finanças. Decisões estratégicas, tomar decisões. E quando eu falo para meus alunos tomar decisões, eles olham assim e ficam assustados. Né? Não, o engenheiro toma decisões, fazer conta está no livro a conta. É tomar a decisão de qual conta fazer e fazer a conta certa. Implementar a decisão. É isso que está faltando. Nossa geração mais nova percebe, tem muita informação, mas tem dificuldade de tomar decisões. Então, realmente, a gestão de ativos tem muito a ver com isso, como tomar decisões acertadas, de forma holística. A relação custo-benefício é quando vale um ativo, né? Até que ponto vale a pena manter um ativo. Para quem tem carro, eu sou daquela pessoa que faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu tenho meus carros velhos também em casa. Né? Até que ponto vale a pena manter um carro mais antigo? O meu vai mantendo manutenção, mas como hobby tudo bem, mas se pensar friamente, até que ponto vale a pena manter um ativo? Entra um pouco aqui a parte fria do desapego, às vezes. Né? O caso da ponte de luz é um caso da palestra anterior. Agora, o benefício era a própria história. Se pensar friamente ali, a história tem valor. Por isso que tem que se enfatizar, nesse caso da palestra anterior, o valor histórico da ponte. Ele é o benefício principal. Ciclo de vida. Então, o ativo começa antes de estar em operação. Aí que entra o que não é tão óbvio assim. O ativo começa aqui, quando você está pensando no investimento. Investimento ou operação. Então, o ativo começa, as estratégias que eu vou aplicar na operação do meu ativo tem que ser pensada desde o processo de investimento. Como é que eu faço para descartar um ativo? Tem ativos que, se essa parte de descarte não for pensada nesse momento de investimento, o retorno vai ser totalmente diferente do previsto. Um exemplo de um ativo onde esse custo de descarte é quase igual ao custo de implantação. Uma usina nuclear. Quanto custa o descomissionamento de uma usina nuclear? O descomissionamento significa realmente desmontar a usina inteira, reduzir todo aquele material radioativo estabilizado. Custa mais caro que a própria usina. Então, geralmente é um negócio de público e não privado, porque o benefício acaba sendo o fornecimento de energia, mas não é um negócio que acaba sendo necessariamente viável quando você pensa em descarte. Há 50 anos atrás, talvez, não se pensava muito nesse processo, questão do meio ambiente. A Petrobras tem uma preocupação, o descomissionamento de um poço de petróleo, quanto custa? A Petrobras tem uma área só para aumento de vida útil de poços maduros. Significa que o poço maduro é um poço que está em fim de vida útil, está produzindo pouco. Esse poço não vale mais a pena manter. Mas eu tenho que descomissionar um poço, eu quero retirar toda a sonda. Quanto custa isso? Não, talvez valha a pena ver tecnologias para extrair um pouco mais de petróleo, que ainda assim compensa manter o poço e traga as receitas para que depois eu descomissione. Então, o ativo começa na ideia e acaba aqui no descomissionamento. Voltando um pouquinho, comentei um pouco da manutenção, pensando um pouco na evolução da manutenção, muita coisa começou nessa época aqui. Se tem alguma coisa que se resta de uma guerra, acaba sendo um pouco de tecnologia. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Tem até um livro chamado Engenheiros da Vitória, que foca muito no trabalho dos engenheiros na Segunda Guerra Mundial. É um livro interessante porque olha a parte da engenharia em si, sem entrar no aspecto bélico. Muita coisa surgiu aqui, avião a jato surgiu aqui, as teorias mecânicas da fratura que se aplica hoje surgiram pós-Segunda Guerra Mundial. E, claro, a manutenção corretiva teve que ter uma ênfase muito grande, porque é o que se fazia. As estruturas tinham que estar operando, os equipamentos, os veículos militares tinham que estar operando, a manutenção corretiva era o que se fazia. Na sequência, a manutenção preventiva. As indústrias começaram, houve aquele boom de crescimento da indústria depois da Segunda Guerra Mundial, a manutenção preventiva surgiu com mais tempo, com mais condições de se programar no que ia acontecer.
foi o que conduziu à manutenção. Até a chegada da década de 70, um pouco mais recursos computacionais, os sensores, medição de vibração, por exemplo. Eu sempre comento lá para os alunos, quando eu fiz engenharia mecânica, eu vi um acelerômetro na cadeira de vibrações, tinha na universidade, tinha na Copel, tinha na Volvo, tinha um acelerômetro. Eram poucas empresas. Hoje no bolso, aqui no celular, tem 3. Tem 3 acelerômetros, não tem um só. Como é que eu digo para um aluno, como é que você vai dizer para o teu chefe na empresa que você não tem noção se o bancal estava vibrando mais do que devia? Põe o celular em cima, dê uma olhadinha, baixa o software gratuito e você vê se está vibrando ou não. Você tem recurso no bolso hoje, que na época que eu era aluno, só tinha na universidade. Então, a coisa vai evoluindo muito. Então, o que é a engenharia de manutenção da década de 90, com recursos computacionais mais disponíveis? Não é só trocar peça quando quebra, trocar quando talvez vai quebrar, é realmente extrair mais valor, fazer melhorias no processo. Talvez a falha que aconteceu naquela peça nesse momento, 30 anos depois que foi previsto, foi feito o projeto, exija melhorias. Você pode fazer melhorias. Então, a engenharia de manutenção, eu digo que é a parte mais divertida da engenharia. Cada dia é um dia diferente do outro. Quando eu era aluno, era patinho feio, não era nada charmosa. A manutenção, ninguém gostava muito. Eu digo que a parte mais divertida é essa. Então, aqui mostrando um pouco do que eu comentei agora há pouco. Os ativos começam quando estão indisponíveis e acabam indisponíveis também. A parte disponível é aquela parte mais conhecida. A máquina operando, produzindo e sendo mantida. Começa na concepção, no projeto, especificação, isso aqui tem custo. Alguém paga essa conta. Alguém paga aquela conta também. Quem paga a conta do processo todo, o ativo todo tem um custo, que o investimento começa aqui, o retorno surge aqui e tem que pagar essa parte também. O final da vida. Isso que eu falo que não é tão óbvio assim. Que legal, ganhei uma Ferrari de presente num sorteio. Vai pagar IPVA, manutenção, pensando bem, não foi um bom negócio, vou vender a Ferrari. Mais ou menos isso, parece que aquela frase, dado é caro, né? Tem coisas que dado é caro. Porque às vezes essa parte final aqui pode custar muito caro também. Esse gráfico que eu coloquei, eu não gostei muito, não ficou muito claro, mas a ideia aqui desse gráfico era mostrar aqui. Há um processo chamei de P&D aqui, que eu adaptei desse autor, que é pesquisa e desenvolvimento, é como planejar, pesquisar, desenvolver a ideia, construir a estrutura que será o ativo, né, que vai pensando numa indústria, num produto, num processo, e aqui é a operação desse processo. Então, em termos de custo, praticamente 1/3 está aqui no começo. 2/3 estão na operação. Então, gastar dinheiro aqui é necessário. E cada vez mais tem que se ter consciência que eu tenho que investir bem aqui para que eu consiga ter o retorno previsto, sem ter custos obscuros que vão surgir depois, ou retorno que não aconteça. Esse gráfico aqui acho que é o melhor de todos para mostrar a ideia da gestão de ativos. Começa no projeto básico, tratamento, fabricação, montagem, partir da planta, a operação, envelhecimento e descarte. Lá. Eu comentei que o ser humano também é um ativo, né? Aqui a ideia é ter um filho, começa a pensar, é baratinho, né? Só pensar, né? Aí começa aqui, começa a juntar dinheiro para comprar fralda, tudo. Né? Aqui 9 meses de gestação, aí começa a vida útil. Aqui. Olha aqui, o plano de saúde ficou mais caro. Está aqui, aumenta o custo realmente. É aqui o descarte. Esse aqui fosse o ser humano, ali ele foi cremado, né? Foi cremado porque eu acabei de pagar, semana passada, a anuidade do jazigo dos meus pais. Então, continua a reta aqui. Gera custo ainda, é um ativo. Os meus pais agora são ativos. A gente tem mania de fazer comparação esquisita, né? Mas é palpável, né? Vai ser mais palpável. Então, ficou meio escura a figura aqui, mas... Esse gráfico aqui também está do livro do professor Lafraia, muito ilustrativo. A ideia aqui é mostrar que você pode ter um ativo, pensa lá numa indústria, um caminho de produção, um veículo de transporte, uma ponte, uma barragem. O intervalo de substituição é aqui os custos. A linha azul aqui é a linha de custo de substituição. A vermelha é risco. O carro também.
Para quem troca de carro todo ano, está aqui, né? Todo ano troca de carro. Custa mais caro, sim. Quando é que você vai no mecânico? Você nem sabe onde que fica o mecânico, porque não precisa, né? O carro não quebra. Então o risco aqui é pequeno. Custa mais, mas é pequeno. É uma questão de opção. Aí o carro vai ficando velho. O risco de quebrar é maior. Custa menos que você não troca de carro faz 30 anos, né? Mas começa a ter mais custo de manutenção. O risco de você sair de casa e não voltar e voltar a pé aumenta. Aí que você soma as duas curvas aqui, você tem uma curva de otimização do ativo que está aqui, né? Daqui para trás você tem ganhos por produção. Eu produzo mais porque a máquina não quebra. Mas custa mais caro. Aqui eu ganho por redução de custo. A máquina não troca de máquina. Gasto menos, mas eu tenho o risco de não produzir. Então aqui tem um ponto ótimo lá, que seria a substituição do ativo, uma revitalização do ativo, uma repotenciação de ativo. O que a Copel está fazendo agora na usina de Foz do Areia, que é a repotenciação das máquinas. Está aumentando a confiabilidade, está aumentando a potência da máquina, aumentando o rendimento. Ou seja, vai produzir mais energia com a mesma água. Então chegou um momento lá que começou os custos de manutenção começaram a aumentar, chegou um momento, agora vale a pena realmente injetar capital de novo, porque eu tenho um retorno previsto maior. Como eu comentei, o ativo se define um portfólio de ativos e se aplica toda a gestão. Aí vem o processo mais da área administrativa, para conduzir esses ativos ao ponto ótimo de operação. Aqui vou usar um exemplo de uma usina elétrica para, como eu comentei agora há pouco, o ativo, você pode escolher qual ativo você vai aplicar a gestão. Vou aplicar a gestão de ativos de uma usina elétrica. Pode ser só numa usina, uma unidade geradora, pode ser na casa de máquinas inteira. Pode ser que envolva a barragem também, ou o reservatório, o meio ambiente. O meio ambiente é ativo também. Num processo desses, uma usina elétrica, uma termoelétrica, você está interagindo com o meio ambiente. Ele é também um ativo, você também é responsável por. O ativo, tudo que você é responsável por é um ativo. O meio ambiente também é. Claro que quanto mais simples for o ativo, mais fácil é de gerir inicialmente. Mas pode começar com um ativo menor e ir crescendo. A STT, o engenheiro Ítalo é um dos responsáveis pela implantação da ISO 55000 na STT, uma das primeiras empresas de energia elétrica do Brasil que tem processo de gestão de ativos. Petrobras é outra que está no mesmo caminho. Não é fácil, parece óbvio, mas não é tão fácil assim. Como eu comentei, vou citar agora, exemplificando com o projeto de P&D que nós fizemos estamos concluindo agora, no final do ano que vem acaba o terceira e quarta etapas. O projeto de P&D que o Lactec desenvolveu com a usina de Araucária, realmente focando em termos de gestão de ativos. Parece estranho os termos aqui, já vou comentar por que tudo isso são ativos. O projeto de emissão acústica é um projeto que estava focado do tubulão das caldeiras, monitoramento continuado, ter números, informação sobre a condição da operação. É um ativo direto de operação. Dinâmica de combustão, fazer o modelo da turbina, do queimador da turbina a gás, para conhecer as condições de operação, conhecer o ponto ótimo da operação, da razão ar combustível, para que você tenha menor consumo de gás. Gás, um ativo. O maior custo da usina acaba sendo o gás, é um ativo. Microalgas, qual era a ideia aqui? Desenvolver algum processo de fixação de NOx e CO2 com microalgas. NOx particularmente. É um gás emitido pela chaminé que tem impacto no meio ambiente. Então é um ativo também. As emissões são ativos. Ativo ruim, digamos assim, porque afeta o meio ambiente, mas é responsabilidade da usina. Gestão de águas. A ideia de se expandir a produção da usina, uma nova turbina, uma segunda usina, por exemplo, uma usina termoelétrica do tipo da usina da Araucária, que trabalha com refrigeração com perda de água por evaporação, precisa de água, 0,8 metros cúbicos por megawatt. Então, se não tiver água, não tem uma termoelétrica que precisa de água. Então, precisa ter água. Nós vamos falar de gestão de água na bacia da região aqui de Curitiba, que está saturado já. Então, como é que eu vou conseguir mais água? Como é que eu vou aumentar, construir uma segunda usina, por exemplo? Eu tenho que ter água. Eu tenho que pensar nisso também. Então, esse projeto tinha por objetivo gerar ferramentas técnicas realmente para que a UEGA pudesse realmente tomar decisões nesse porte. A UEGA é uma usina muito exemplar, ela é benchmark pela Siemens em operação, é uma das melhores usinas do mundo em termos de operação. Se combinado, aqui são duas caldeiras
2 turbinas a gás e uma turbina a vapor, se combinado, gerando 469 megawatts de potência total. A ideia desse programa de P&D era desenvolver tecnologia nacional. Nós precisamos ter recursos para gerir o ativo. Conhecimento, gerar conhecimento, desenvolver universidades de pesquisa, a empresa, para que haja fixado na empresa a transferência de tecnologia. Você tem que dominar seu ativo para gerir bem o ativo. Criar inovação em gestão de ativos. A empresa é muito bem gerida, mas pensando agora em 10 minutos. Vamos lá. Gerar patentes, formar pessoal, publicar livros. Foi publicado um livro sobre emissão acústica. O primeiro livro em português sobre emissão acústica foi feito nesse projeto. A ideia do projeto era reduzir inspeções periódicas, melhorar a confiabilidade, reduzir risco, aumentar a segurança operacional, o monitoramento do balão das caldeiras. Eu digo hoje, com pequena margem de erro, que a usina Araucária, acho que é uma única usina no Brasil que tem o balão das caldeiras monitorado por emissão acústica e por sensometria online o tempo todo. Está lá instalado, monitorando. Tudo que acontece em termos de carregamento mecânico naquela caldeira, naqueles balões, está sendo monitorado. Então, são números para tomar decisão. Você desenvolveu todo o sistema de emissão acústica próprio. Apesar do sistema de emissão acústica existir comercialmente disponível, é muito caro. A gente desenvolveu um LACTEC com placas comerciais, software todo feito no LACTEC, software aberto, a ECA tem acesso a esse software, domina a ferramenta. O prognóstico foi feito prognóstico de dano com base nas condições de operação, e calibrando esses sensores de emissão acústica para comparar a resposta do sensor com as condições de operação, para que você possa ter um prognóstico do que está acontecendo, se há ou não algum dano em evolução, e gerar conhecimento. Então, só para exemplificar rapidamente aqui, o balão da caldeira estão instalados sensores de emissão acústica. Aqui só um exemplo, suponha que seja um ponto de tensão mecânica mais elevada, ou eventualmente tivesse uma trinca evoluindo, o sensor percebe essa trinca evoluindo, vai gerar um sinal, vai gerar toda uma informação que permite que se faça o prognóstico de dano. Essa trinca vai ou não vai evoluir, com que velocidade, qual criticidade, quando é que eu tenho que fazer uma intervenção. Vazamento de válvula. Numa das partidas depois da manutenção, tinha uma válvula vazando, do conjunto de 8 válvulas. Com emissão acústica, detectamos esta válvula aqui, atue nela, corrija. Rapidamente foi feita a correção, ou seja, reduziu muito o custo de manutenção, a usina partiu no momento certo, não houve atraso. Então, há ferramentas que realmente agilizam a operação. Nesse processo foi encontrada uma trinca realmente no balão, foi recuperada, nós fizemos recuperação, processo de recuperação todo, e essa trinca está sendo, essa recuperação que foi feita está sendo monitorada por emissão acústica continuamente. Então, se surgir uma trinca nova, ela será detectada antes de uma inspeção, porque você só encontra as trincas na inspeção, ou você monitora continuamente. O monitoramento contínuo é mais efetivo. Aqui eu já mostrei. Dinâmica de combustão. Conforme a razão, ar combustível, em função da umidade relativo do ar, você pode ter ciclos de queima transientes que geram que seria a vibração nos nossos queimadores. Você pode danificar a turbina. É feito normalmente um ajuste, um tuning da razão ar combustível, feita pelo fabricante da turbina. E é feito assim mesmo por conta do contrato de operação e manutenção. Mas a UEGA precisava saber conhecer esse processo para poder avaliar a ação exercida por terceiros, que era um contrato com terceiros. Mas uma coisa é o terceiro vir fazer um processo na tua empresa, na tua máquina, outra coisa é você saber o que está fazendo, conseguir avaliar, auditar o que está sendo feito. Aí se pergunta, no caso para a Siemens, me passa o modelo da tua turbina. Não, você não comprou o modelo, você comprou a turbina, não o modelo. Então tivemos que desenvolver todo o modelo numérico dessa turbina. Vou adiantar um pouquinho aqui. Buscamos informações operacionais, porque o que tínhamos acesso a todas as informações operacionais da turbina, todo o histórico, praticamente da região do queimador. Desenvolvemos um modelo computacional. As entradas eram composição do gás, característica do ar, temperatura do ar, a composição do ar em si. E conseguimos reproduzir
as mesmas condições de de operação. Então, a UECA tem hoje um modelo da sua turbina feita por ela mesma, assim, pelo projeto de P&D. Não veio do fabricante. E se você avaliar a razão de combustível aqui, eu sei qual é a temperatura que vai gerar na combustão. Eu consigo simular o que precisa ser feito e comparar com o que o fabricante fará em termos de ajuste. Consigo discutir com ele. Não necessariamente tem que intervir, é um processo paralelo, não vai intervir na turbina, mas vai dar condições, vai dar propriedade para o proprietário da máquina avaliar o que o fabricante está fazendo. O projeto microalgas é uma tecnologia muito difundida no mundo para fixação de gases, geralmente poluentes, com microalgas. O que é inovador mundialmente é a fixação de NOx. A usina Araucária atende bem a legislação, até com folga, mas olhando para frente, a legislação brasileira é, se não me engano, 25 ppm de NOx, a americana já está em 15. Se o Brasil seguir essa tendência, vai baixar para 15. Como é que eu faço para reduzir? Mais filtros, a mudança na queima ou um outro processo que podia ser a fixação por microalgas. Muito arrojado o projeto, é uma escala piloto apenas. Na Espanha e Portugal, visitamos lá as cimenteiras que já fazem esse processo em 30% mais ou menos dos gases de emissão. No caso da UECA, seria um novo negócio. Imagine todos os gases de saída dos chaminés sendo absorvidos por microalgas. Seria uma fazenda de microalgas, tamanho assim, 2 campos de futebol, gerando 2, 3 toneladas de microalgas por dia. É um novo negócio. Você pode, a solução, talvez, de um problema de um ativo pode ser um novo negócio, que é um novo ativo, que vai trazer retorno. Que seria muito ideal se fosse, tecnicamente é factível, economicamente ainda se discute. Uma termoelétrica gerar oxigênio e um monte de biomassa, que pode ser vendida, que paga todo o processo de geração. Então, é uma usina solar, né? Você está queimando gás, gera CO2, que alimenta microalgas, que geram oxigênio e gera biomassa. Tecnicamente é possível. A escala, no caso da usina da Araucária, a escala é muito grande. Essa é a questão de você construir uma fazenda de microalgas, compressores para pressurizar esse gás todo na fazenda de microalgas e esse processo andar. E é uma tendência. Na Europa está se usando. Visitamos lá na Espanha e Portugal e nos deram de presente chocolate com microalgas, produzido com microalgas que alimentadas pelo gás do forno de cimento. A gestão de algas de águas, como comentei, é avaliar todo o processo da bacia na região da usina de Araucária. Foi feito em conjunto com a Sanepar. Então, esse ativo tem a fronteira com a Sanepar, que fornece água. Então, a gestão de ativos envolveu também os stakeholders, que é o caso da Sanepar, estava interessado, claro, porque tínhamos opções de ou usar a água normalmente da Sanepar, ou tratar a água tratamento de esgoto para água de reuso, ou água de reuso da própria planta, ou água pluvial. Analisamos as 4 rotas todas, para ver qual que é mais viável. Esse projeto está acabando no ano que vem. Então, água de reuso no Brasil tem pouca coisa sendo feita. E nós temos aqui na região de Curitiba, já não digo escassez de água, mas está no limite. São Paulo já teve problemas com escassez de água. A água de reuso é uma solução. Testamos uma série de rotas de tratamento de água de reuso e funcionam. Ainda o custo, talvez, ainda o custo é caro, porque a água ainda não está tão cara. Quando aumentar o preço da água, vai ficar viável a água de reuso. Aqui dá uma boa visão da gestão de ativos. O ativo está lá, as turbinas, isso aqui é vapor d'água, isso aqui é essa torre de esfriamento, toda a usina. O meio ambiente está afetado aqui porque é vapor de água, 0 metro cúbico por megawatt, quer dizer que vai chover mais aqui perto do que chovia antes. Afeta o meio ambiente. A CO2 da chaminé afeta o meio ambiente. A bacia hidrográfica da região fornecendo água. Então, os ativos, nesse caso, vão desde a usina até o meio ambiente, até a região em torno da usina. As pessoas que moram em torno da usina. É um bom exemplo de o que é um ativo. Ele transcende a própria estrutura física. Para finalizar aqui, gestão de ativos não é gerenciar ativos só. Gerenciar ativos é o que nós fazemos sobre os ativos. Gestão de ativos é o que o ativo faz pela organização. Claro que para gestão de ativos temos que gerenciar os ativos também, mas não é só gerenciar. É gerenciar de maneira que ele traga retorno. E esse último, acho que aqui resume quase tudo que ele comentou.
pensando num país, são os ativos do país, né? As universidades, centro de pesquisa, escolas, as empresas, organizações, o próprio governo, as pessoas, os profissionais que atuam, as partes interessadas. A interface entre empresa e universidade gera tecnologia. A interface entre as pessoas e a universidade gera conhecimento. A interface entre empresas e profissionais e população gera produtividade, precisa aumentar a produtividade. Junte tudo isso é riqueza. Isso a gente tem que fazer no país. Resumindo, investir em educação, e eu pus população aqui, população realmente, o povo de maneira geral. A população tem que se interessar em aprender mais, tomar boas decisões. Na hora de fazer um compra-crédito, pensar no que está fazendo. É um ativo, vou gastar meu dinheiro comprando a televisão em 10 prestações. E se eu guardar o dinheiro e aplicar bem o dinheiro, eu compro com 90%, 80% do valor. Isso é gerir ativos também. O povo, de maneira geral, tem que aprender isso. Senão a produtividade não aumenta, o país não evolui. O Brasil está ficando velho e não ficou rico. Nós estamos no último momento agora da curva da virada da demográfica. Dá tempo ainda de recuperar. Então, de novo, temos que pensar realmente em aprender algo novo todo dia, e para isso temos que ensinar. Se alguém aprende, alguém ensinou. Está aqui o professor Raul, que me ensinou muito, que é um prazer revê-lo. Senhores, obrigado pela atenção, foi um prazer estar com vocês, estou à disposição aqui, o meu e-mail aqui é Filipim, 1L, 2P, no final, lactec.org.br, manda e-mail, liga lá, que eu gosto de falar, e-mail italiano, falar com as mãos, assim, qualquer dúvida que eu possa ajudar é só avisar. Obrigado pela atenção. Convido ao palco o nosso diretor técnico do IEP, Ferrúcio Kochinski, para que proceda à entrega do certificado de participação ao nosso palestrante Carlo Giuseppe Filipim. Deixa eu falar aqui. Professor Giuseppe, o Instituto de Engenharia fica muito honrado em receber uma palestra tão profunda, com conhecimento estratégico bastante abrangente na tratativa dos ativos. E eu queria informar para todos, inclusive o pessoal que está nos assistindo pela internet, que essa semana nós tivemos a felicidade de fazer uma visita a uma das grandes instituições que nós temos no Brasil, de construção de conhecimento e de colaboração na estruturação de normas e controle na área de engenharia elétrica, mecânica, civil, e temos uma participação dessa instituição nos acidentes que estão acontecendo em Minas com as barragens, que é a instituição Lactec. Eu não a conhecia, tivemos oportunidade, através de um contato do nosso presidente Horácio, com o presidente Viana, da Lactec, fomos muito bem recebidos pela administração e pelos seus colaboradores. Ficamos impressionados, eu particularmente falo isso, de termos aqui em Curitiba, de termos no Paraná, profissionais dentro de uma instituição que conseguem fazer tudo o que a gente estava imaginando. Eu até estava numa conversa com o nosso vice-presidente, às vezes a gente sai para buscar alguns palestrantes, alguns profissionais para nos ajudar nas atividades da nossa diretoria técnica, e nós os temos ali do nosso lado, do outro lado da rua. Professor Giuseppe, eu quero que o senhor leve para a sua direção, pena que o nosso professor Alexandre já foi embora, os nossos cumprimentos, parabéns pela sua palestra. O Lactec é uma empresa, é uma instituição de referência. Sempre quando nós conversamos com profissionais em diversos ramos da engenharia, é assim que Lactec
mencionada, referência na tratativa das questões de engenharia. Parabéns, professor, pela sua palestra. Leve os nossos cumprimentos à direção da instituição. Muito obrigado. Senhoras e senhores, amanhã nós continuamos com a nossa programação, onde contamos com a presença de todos, ressaltando que os trabalhos amanhã têm início às 19 horas, com a palestra Arquitetura e Urbanismo, a cargo da arquiteta Valéria Bechara, que faz parte da equipe do arquiteto Jaime Lerner, do escritório do arquiteto Jaime Lerner, ex-governador do estado do Paraná. Nós lembramos que no sábado, a partir das 19 horas, teremos o jantar de encerramento desta 25ª Semana da Engenharia. Aos que ainda não retiraram seus ingressos, poderão fazê-lo na recepção do evento. Em nome do Instituto de Engenharia do Paraná, agradecemos mais uma vez a presença de todos. Boa noite. Obrigado.